Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao quarto bimestre e hoje falaremos sobre texto teatral. Vamos ver o que é um texto teatral? Texto teatral, também chamado de texto dramático, é uma peça escrita para ser encenada. Ela pode ser escrita em poesia ou prosa, ou seja, ou versos ou texto corrido. E o que é um texto teatral? É um texto narrativo. Por que é um texto narrativo? Ele vai ter personagens, vai ser um enredo que é uma história, vai acontecer no espaço que chamamos de cenário, possui personagens, acontece o momento da história e o narrador, ele é diferenciado, nós já veremos. E é escrito para ser encenado, ou seja, o que diferencia o texto teatral do outro é que ele é escrito para ser encenado, para ser apresentado ao público. E como eles são apresentados? A história de uma peça teatral é apresentada ao público por meio de diálogos, ou seja, as personagens apresentam um texto no palco através de diálogos. E seu principal objetivo é promover a interação com o público, trazendo à tona as emoções como alegria, comoção, humor, reflexão. Pelo fato de ser representado, a peça teatral dispensa inúmeras vezes a presença de um narrador. Onde que nasceu o teatro, veremos? O teatro teve sua origem no século 6 a.C., na Grécia, surgindo das festas dionísicas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho, do teatro, da fertilidade. Essas festas eram rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos. Acontecia uma vez por ano na primavera, períodos em que fazia a colheita do vinho naquela região, ou seja, começou tudo como uma festa ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, da alegria, do teatro. E como se divide uma peça teatral? Uma peça teatral se divide em atos. O que são em atos? Momentos em que são encerradas, fechados o pano para mudança de cenários, troca de personagens, troca de cenários, ou seja, o pano se fecha e se abre, chamamos isso de atos. E quais são as características de uma peça teatral? São textos para serem ensinados, possuem gênero narrativo, diálogo entre personagens, possui discurso direto. O que é o discurso direto? A fala do personagem nítida e a do narrador está escondidinha. Atores e plateias, palco, vamos ter ator, vamos ter plateia, vamos ter o palco para assistir. Vamos ter a plateia lá reverenciando, o palco sendo o cenário e os atores apresentando a peça. Temos cenário, temos figurino, são roupas escolhidas, efeitos de sonoplastia. E o que é importante no texto teatral, o ator vai usar a linguagem corporal, o ator vai usar a linguagem corporal, gestual, para apresentar o texto. E por isso, pelo autor apresentar através de falas, não há um narrador. Às vezes é apresentado no texto o que o autor deve fazer, que são indicações. E para ter uma boa comunicação com o público, o ator precisa usar uma linguagem expressiva, dinâmica, corporal e gestual. E temos os elementos aí da linguagem teatral, que é o tempo. O tempo acontece durante a duração da peça teatral. O cenário é criado de uma maneira simples para que possa ser colocado no palco e trocado facilmente. E personagens, que são divididos em protagonistas, que são os principais, secundários, que são aqueles que participam da história, mas não são tão importantes, e os figurantes, que apenas participam da história. Pessoal, esse foi um texto sobre a peça teatral.
Espero tenham gostado e até a próxima!